Olá, seja muito bem-vindo à sala então onde a gente vai ver a variável customizada, o JavaScript personalizado, que pega o nome da pessoa. Então, sem mais delongas, bora para minha tela aqui. Então, eu tenho aqui a variável personalizada, nome completo, tá? Aqui a gente tem a função. Qual que é o ponto aqui? Eu vou pegar essa função aqui, vou copiar e vou jogar para o meu Visual Code, tá? Só a fins de organização aqui, vou aumentar um pouco, tá? E aqui eu vou colocar como JavaScript, tá? Vou alinhar ela aqui, beleza. Temos a função aqui, então. Primeiro que a gente tem a declaração da variável, né? Que aqui no final a gente retorna ela, ou seja, a gente retorna o valor que ela vai ter após passar todo esse processo aqui, ok? Primeiro de tudo, a gente tem uma sequência de ifs aqui, ou seja, condições if, else if e somente else, tá? O primeiro if aqui é uma comparação tentando buscar um elemento no nosso HTML, que nesse caso aqui o elemento é input, do tipo input, ou seja, um elemento em HTML que a pessoa vai digitar. Então, se aqui a gente está capturando o nome, provavelmente é um campo, né, onde a pessoa digita o nome dela. Então, por isso input. Os outros aqui também são input, como você pode ver, tá? O cerquilho aqui, ou o hashtag logo após, o que quer dizer? Eu estou procurando um input, e dentro desse input eu vou procurar por um ID. O que é esse ID? Vou vir aqui na minha página, vou inspecionar ela, tá bom? Ok, aqui eu vou pegar então a parte do campo do nome, tá bom? Esse formulário aqui é um formulário do ActiveCampaign, tá? Então eu vou mostrar também para vocês o formulário do Elementor, mas aqui eu vou, primeiro momento, mostrar esse daqui, ok? Então a gente tem o formulário do Active e o input aqui, que é o campo onde a pessoa digita o nome, tá bom? Então se eu começar aqui a digitar o meu nome, por exemplo, tá? Eu tô colocando o meu nome no input. O input, eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ele está aqui, ó, tá vendo? Como vocês podem ver, quando eu coloco o mouse em cima desse input, ele até destaca aqui para mim, quando eu clico nele, em azulzinho, no retângulo azul. E aqui também, na esquerda, ele também destaca, simbolizando que eu estou selecionando aqui no código justamente o input que está aparecendo ali na esquerda, tá bom? Qual que é o ponto aqui? Se eu estou procurando por esse input e depois eu digo no código que eu estou procurando um ID dentro desse input, o que é esse ID? É justamente essa parte aqui, ID igual a full name, tá? Existem os parâmetros HTML aqui, que é o ID, que também tem a classe, que é o class, tem o name aqui, como vocês podem ver, e todos esses parâmetros você pode utilizar para pegar os valores que a pessoa está digitando aqui. Nesse caso, a gente está utilizando o ID, que dentro do HTML, todo ID a gente referencia ou busca ele com uma cerquilha ou uma hashtag. Então a gente tem o parâmetro ID, que a gente vai buscar com cerquilha ou hashtag, e como eu falei ali, vou dar um exemplo para vocês de classe, que é o parâmetro class, e a gente vai buscar ele com ponto, um ponto final, exatamente. É por isso que quando a gente monta CSS, por exemplo, aquela parte do código que é responsável pela estilização, tá? Para você deixar mais bonitas as coisas, a gente coloca assim, um ID, e depois a gente abre as chaves e depois vai colocando aqui toda a configuração desse CSS, né? Dessa personalização, tá? Então, é dessa forma aqui. Perceba que eu estou mexendo aqui no ID, tá bom? Então, é dessa forma que funciona. Mas, nesse momento, eu não vou concentrar muito em personalização, que esse não é o foco, tá? Voltando aqui, então, a gente tem uma sequência de ifs que eu falei para você. No primeiro if, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo se existe um parâmetro do tipo input, né? Que tem um ID chamado fullName. Nesse caso, se eu copiar esse fragmento de código aqui, vir no meu console e colar, você vê que ele trouxe para mim aqui um valor, ele não trouxe undefined, quer dizer que ele achou. Até quando eu coloco o mouse em cima, veja que ele destaca também na parte da esquerda ali no formulário, tá? Então, esse formulário aqui daria certo nessa primeira condição aqui, onde eu verifico se ele existe, tá? E aí, existindo, o que acontece? Ele vai entrar justamente aqui, na linha 4, tá vendo? Porque as chaves desse if começam aqui e terminam aqui. Você vê que está até com destaque aqui as chaves, tá? E o que eu faço dentro desse if? Eu justamente pego aquela variável que eu defini em cima e faço ela receber, então, o valor, que é o ponto velho aqui, desse campo HTML que eu estou buscando aqui em cima, que eu estou verificando se existe, tá? Então, se eu vim aqui no console, você vê que ele me devolveu aqui como resposta quando eu colei o comando, o elemento HTML puro, tá vendo? O input aqui. Agora, se eu repetir ele, eu usei tecla para cima aqui, tá bom? No teclado para repetir. Se eu colocar ponto velho e no final, que é dessa forma que está aqui, onde eu estou atribuindo na variável, ele vai pegar justamente o que a pessoa digitou. Então, se eu der Enter aqui, veja que ele me trouxe aqui Derrickson Calari, tá bom?
Então é dessa forma que eu atribuo essa variável e no final aqui ela vai me retornar esse valor que a pessoa digitou ali, que seria, nesse caso dessa função, o nome dela, tá bom? E aí você me pergunta, Derrickson, o que é esses outros ifs então? Esses outros ifs são justamente para você buscar outros tipos de formulário. Pode ser que um formulário dentro do seu site não tenha o ID full name. Pode ser que ele seja um formulário do Elementor, então ele vai ter esse tipo de ID aqui. Pode ser que ele tenha um outro tipo de ID, que é só name, então esse aqui foi full name, aqui pode ser só name. Então é uma etapa, uma cascata de verificações que eu faço aqui dentro do site. Então toda vez que eu chamo essa função, ela vai verificar se aquele formulário aonde ela está sendo executada, aquela página, melhor dizendo, onde ela está sendo executada através do GTM, vai existir um formulário com esse tipo de input. Opa, não existiu, eu verifico esse outro. Opa, existe um formulário com esse outro tipo de input? Não existe, então ele passa para outra verificação e assim por diante, tá bom? E por que o último aqui não tem uma verificação, não tem um else if aqui e depois um parâmetro entre parênteses aqui? Porque justamente esse daqui, se der falso em todos esses aqui, ou seja, se ele não achar nenhum desses, ele vai retornar vazio, tá? Ele vai entrar nessa condição aqui e vai retornar o nome form vazio. Então dessa forma aqui você constrói essa verificação, essa lógica dentro desse script, para cobrir todo e qualquer tipo de formulário que você possa ter dentro do teu site. Assim você evita de ficar configurando ou criando JavaScript personalizado para cada tipo de formulário. Você concentra tudo numa só, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó, de um formulário que não passaria nessa verificação aqui, ó. Na primeira verificação, ele passaria na segunda, que é o formulário do Elementor. Vou vir aqui no meu site então, e aqui eu tenho o formulário do Elementor. Se eu for aqui e dar um inspecionar nele, o que vai acontecer? Eu vou pegar a setinha aqui, ó, para dar um destaque e procurar. E vou clicar aqui nele, tá? Então peguei a setinha e cliquei aqui nele. E aí ele trouxe para mim aqui destacado, tá vendo? Para isso que serve a setinha também aqui. Se você quer procurar aqui na direita algum elemento e você não quer ficar perdendo tempo passando o mouse por cima para ele destacar ali na esquerda, você pode vir aqui, clicar nessa quadradinha com a seta e clicar em cima do elemento que você quer descobrir, ó. Clicou aqui, ele já meio que destaca aqui para mim na direita, tá vendo? Ele deixou o fundo um pouco mais escuro do que os outros, tá? Então, vem aqui, seleciono o nome. E aqui eu clico, ó, tá vendo? Que ele destacou aqui, então, tanto na direita quanto na esquerda, aqui quando eu coloco o mouse em cima. Então, aqui a gente tem o parâmetro ID sendo form-field-fname, ok? E aí ele vai cair nessa segunda verificação aqui. Essa aqui vai dar falso, ele não vai atribuir aqui, então, na quarta linha, mas vai cair nesse else if aqui, onde isso daqui vai dar verdadeiro, e aí ele vai executar a linha 6 e depois vai retornar o nome form, tá bom? É basicamente assim que funciona esse script, então. Se você precisar adaptar, se você vê que o teu ID do teu formulário, do campo que você está querendo captar as informações, coletar as informações, é um ID diferente dentro desses códigos, você faz esse tipo de alteração aqui, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, é bem direto ao ponto, como você pode ver, é bem simples entender esse tipo de código, você vai ver que existem outros códigos que vão ser uma estrutura bem semelhante a essa. E esses códigos foram desenvolvidos, como eu falei, para poupar tempo, para você não ter que ficar criando várias variáveis, vários JavaScripts personalizados, tá bom? Então é isso aí, bora para a próxima aula.